Olá, gente! Hoje nós vamos falar de uma poetisa que é muito cara para muitas pessoas, né? Principalmente para quem viveu. Deixa eu ajustar aqui a câmera, né, gente? Videozinho caseiro é assim, né? A gente não tem equipe, né? Vamos falar sobre Cecília Meirelles. Cecília Meirelles ocupa uma posição singular dentro do modernismo brasileiro. Né? Eu já li uma pesquisa até na Folha de São Paulo que ela está entre os seis poetas mais lembrados do Brasil. E a Cecília Meirelles ela é muito singular dentro da classificação didática da nossa literatura, porque ela transita. Embora ela seja associada a um certo grupo espiritualista lá do modernismo, em torno de uma revista chamada Festa, ela não segue, assim, digamos, os ditames mais, assim, clássicos, entre aspas, da escola modernista, que é aquela violência contra a linguagem clássica e também uma certa exaltação das coisas do Brasil. Podemos então perceber que a poesia dela tem uma independência, digamos, saudável, que incorpora muitos elementos da tradição que muitas vezes a primeira fase do modernismo, lá da Semana da Arte Moderna, combateu. Por quê? Cecília Meirelles apresenta uma forte influência do simbolismo, especialmente do poeta catarinense Cruz e Souza e do mineiro Alfonso de Guimarães, que se manifesta isso pela preferência dela em uma linguagem sugestiva, repleta de símbolos e imagens, ou seja, não é nada muito assim concreto. Ela muitas vezes apela para imagens um tanto etéreas, né, uma coisa assim do céu, espiritual, né, que flerta muito com a metafísica. Metafísica é o quê? Tudo aquilo que não é perceptível aos nossos órgãos dos sentidos. E ela explora também questões filosóficas atemporais, ou seja, ela pode ser lida em qualquer época que sempre ela vai tocar em alguma problemática atual. Então ela flerta também com o existencialismo, que se destaca pela capacidade de transformar angústias humanas em experiências estéticas, mas com um certo toque transcendental. E Cecília Meirelles também é bastante importante na literatura infantil, que tem um papel pioneiro quando ela defendeu a criação de bibliotecas infantis e também produziu obras para as crianças. Tem aquele livro clássico dela de poemas infantis, Ou Isto ou Aquilo, que mesmo assim tem aquele toquezinho de melancolia dela, né, de que eu vou falar logo depois, né? Então ela traz, digamos, aquela carga melancólica de saudade, de que as coisas passam, e isso para ela é extremamente natural, com aquele toque para que as crianças se divirtam. Cecília ainda tem um toque com a filosofia oriental, especialmente com o pensamento indiano. Sim, Cecília Meirelles foi profundamente influenciada por figuras como Gandhi e Rabindranath Tagore, cujas ideias sobre espiritualidade e também resistência cultural estão muito fortes na obra dela. Essa conexão com a tradição hindu, como é que ela se manifesta? Pela valorização do universalismo e uma busca por uma compreensão mais ampla da modernidade, que transcende aqueles limites impostos pelo viés europeu, que é calcado bastante no materialismo, né? Então, aquelas vanguardas, elas não atingiram muito a Cecília, como o futurismo, o cubismo, né? Que influenciou muito a primeira fase do modernismo brasileiro. Quando pensamos na Cecília, me vem uma máxima latina que ela certamente conhecia, que é em latim a frase omnia transit. Ou seja, tudo é transitório, tudo passa. Porque Cecília Meirelles perdeu muitos parentes importantes quando era criança. E para ela isso foi muito natural.
né? Ela teve essa relação saudável com a perda. Interessante isso. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu tenho da Cecília Meirelles. Tem bastante coisa dela, né? Isso é bem interessante. Vou também mostrar para vocês aqui, porque a câmera não tá virando. Ó. Aqui, ó, do lado do Drummond tem a Cecília aqui, ó, tem as crônicas e a obra completa dela poética. A obra infantil tá meio perdidinha, assim, eu tenho que dar uma organizada mais forte na minha biblioteca. Vou pegar uma obra qualquer para eu declamar um poeminha rapidinho dela, né? E a Cecília Meirelles, ela tem um traquejo também muito forte com a poesia portuguesa, né? Principalmente naquela obra que ela fez sobre Ouro Preto, chamada Romanceiro da Inconfidência, em que ela exalta, né, todos os passos da Inconfidência mineira, né? Vocês vão ver que mesmo assim, num fato tão assim, digamos, cru e tão forte, ela mantém aquele carisma simbolista. Vamos entender que simbolismo foi o quê? Foi uma estética literária que apareceu primeiramente sob o nome de decadentismo com Charles Baudelaire, na França. Que era o quê? Uma poesia que era antirracionalista. Porque nós vamos lembrar que no século XIX houve a segunda revolução industrial. E isso fez com que a literatura também fosse, de certa forma, contaminada por princípios das ciências biológicas, né? De algo como um retrato do mundo, retrato fiel, porque também nessa época a fotografia aparece, né? Então isso influencia muito todas as outras áreas que elas queriam ter um estatuto de ciência, né? Então elas meio que copiavam todos os ditames e todos os pressupostos das ciências físicas e biológicas, né? E aí, isso aí contaminou durante algum tempo as estéticas literárias, principalmente o realismo e muito mais o naturalismo, sobre os quais eu farei um outro vídeo, né? Porque esse vídeo é da Cecília. Então, a gente vai falar da Cecília e eu vou declamar o poema para terminar esse vídeo. Eu vou pegar um trecho da obra O Romanceiro da Inconfidência. Embora ela se incite bastante, né, todos os inconfidentes, eu gosto muito daquele momento em que ela flerta com a natureza metafísica, com a coisa das estrelas, quando ela confere uma alma, uma vida a isso, né? Ó, estrela da aurora, fonte matinal, já vistes e ouvistes desventura igual? A agulha partiu-se, quebrou-se o dedal, romperam-se as flores, aqui vendaval. A gente percebe o quê? Que ela conversa com quem? Com entidades, com estrela, com coisas assim, que tem uma simbologia quase religiosa, mas não religiosa em termos de cristianismo, em algo muito maior do que a nossa experiência humana, né? Ela é metafísica, ela é transcendental. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado. Sigam meu canal e deixem críticas e também sugestões de outros autores sobre os quais eu possa falar.